Há, sim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho de melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunes contra semelhante doença da alma. Nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir à divina providência nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos estes benefícios dos outros em auxílio a nós. Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade. O nosso tema hoje é a depressão e estamos aqui em nosso estúdio com o Dr. Franklin Ribeiro, psiquiatra, falando um pouquinho mais, sobre esse tema que é interessante, Dr. Franklin? Saber um pouquinho mais e diferenciar esses quadros depressivos. Bom, Dr. Franklin, nós estávamos falando no bloco anterior sobre umas prevalências, de alguns grupos religiosos em relação aos sintomas depressivos. Bom, lidando basicamente com o grupo espírita, então o espírita é o que menos tem propensão ao suicídio? Exatamente. Porque a filosofia, a visão de mundo do espírita pressupõe que todo sofrimento, todo mal, todo desconforto que ele possa viver nessa vida, ele terá uma recompensa na vida futura. E ele sabe que as causas de infelicidade na sua vida geralmente são dadas por ele mesmo. Ele é que produz, vamos dizer assim, a maioria, nós todos, produzimos a maioria do nosso sofrimento. O espírito, em particular, pela visão de mundo, ele tende a ter menor índice de suicídio, porque ele sabe, em primeiro lugar, tem a prevenção. E depois sabe que se ele cometer o suicídio, na prática ele já lidou muitas vezes num centro espírita, numa sessão de desobsessão com algum espírito suicida, e que lhe comunica, confidencia os reveses de estar no outro plano, nessa contingência de muito choro, muito grito, muito desespero e às vezes durante décadas, até que o indivíduo possa realmente ganhar uma condição espiritual mais elevada. Então ele se previne melhor. Certo. Me diga uma coisa, a psiquiatria tá avançando cada vez mais, ainda mais com um componente espiritual. Existe algum dado, alguma pesquisa onde fala da ação dos obsessores em relação à medicação, a medicação de psicotrópicos, atuação? Não, pesquisas mesmo, Giovanni, não existe. Agora, o que existe é assim, antigamente nós espíritas dizíamos assim, é melhor para um indivíduo que está louco, nós espíritas dizemos obsediado, não dar medicamentos. É como se o medicamento agravasse a obsessão do sujeito, porque ele tem uma obsessão. Agora, quando a gente está diante, na prática, de um quadro mental grave, nós medicamos e orientamos o atendimento espiritual. Em qualquer que seja a denominação do paciente, seja evangélico, católico, espírita, porque hoje nós sabemos que o remédio é muito útil, hoje se interna muito menos. Quando nós fazemos um diagnóstico adequado e medicamos de uma forma adequada, as pessoas melhoram sem serem internadas. Antigamente, a maioria dos casos psiquiátricos exigiam internação imediata. Hoje dificilmente se interna, só quando a pessoa coloca em risco a sua própria vida, tentando suicídio, por exemplo, ou ameaça colocar em risco a vida das outras pessoas. Uma tentativa de homicídio, uma agressividade, um surto psicótico que ele não sai com uma determinada medicação, o que é raro hoje. Então o indivíduo pode estar sob a influência de um obsessor e ao mesmo tempo tendo um quadro psiquiátrico. Então você recomenda o tratamento conjunto, porque aí a chance de você acertar é muito maior. Certo, a medicação ela não influi na terapêutica espírita? De jeito nenhum. A medicação facilita a terapêutica espírita. Até dentre os médiuns. Nós orientamos o médium quando tem um problema mental, que se afaste temporariamente, vá ao centro para tomar passes, ouvir a palestra, uma água fluidificada,
volta para casa, lê o Evangelho, abra o acaso, faça a leitura do Evangelho, põe um copinho de água fluidificada, mentaliza Jesus, conversa com o Dr. Bezerra e no dia seguinte, quando acorda, bebe a água fluidificada. Né? Quer dizer, o próprio médium tem que se restabelecer dos seus 100 bilhões de neurônios para poder trabalhar novamente. O médium ele estaria de alguma forma propenso a ter um maior grau de depressão ou não, dependendo de como ele trabalha a sua mediunidade? Não, o Kardec já havia dito que a loucura não tem nada a ver com a mediunidade. Da mesma forma como existem sujeitos, vamos dizer, que tem uma loucura que não seja religiosa, uma loucura política, social, ele também, tendo uma predisposição à loucura, ele pode estar envolvido com o espiritismo. Então, os inimigos do espiritismo utilizaram muito esse recurso no passado. Quer dizer, aquele indivíduo lá, ele é um espírita, por isso está ficando louco. E os indivíduos que têm uma loucura social ou política, quer dizer, não é a política, seria a política a causa da loucura? Isso é uma bobagem, porque o que predispõe à loucura é a genética. E a genética para nós cientistas, mas é o território kármico para nós espíritas. Tá certo. Bom, Dr. Franklin, nosso programa chegou ao final, né? Falando sobre depressão, que é um assunto muito interessante. Mas espero contar com o senhor também numa próxima oportunidade, falando um outro tema também que abranja aí a área da psiquiatria. O Ciência e Espiritualidade tem se preocupado em trazer para o programa profissionais que sejam competentes dentro da sua área, tecnicamente, e que tenham conhecimento espírita agregado à sua prática clínica. O Dr. Franklin é um poderoso colaborador do Ciência e Espiritualidade porque ele reúne essas duas características e ele pode nos trazer de uma maneira mais importante, mais clara, os aspectos que tangem a depressão e de outros também fatores psiquiátricos, como nós veremos em outros programas. O importante é que a visão do médico espírita é sempre uma visão integral. Ele sabe que a doença vem sempre da alma, que todo distúrbio físico começa com um distúrbio do sentimento. E esse distúrbio do sentimento, ele tem repercussões no perispírito que vão se manifestar no corpo físico dentro das diversas doenças que podem acometer o ser humano. A depressão é uma delas. E na medida em que a origem do problema é um distúrbio do sentimento, o espiritismo, assim como as religiões de uma maneira geral, são ferramentas importantes para o tratamento e o auxílio desses pacientes. Nós devemos olhar para esses pacientes de uma maneira cuidadosa, sabendo que, mesmo que a origem seja no sentimento, ele já apresenta repercussões físicas. Há alterações dos neurotransmissores cerebrais e que dificultam, às vezes até impedem a recuperação desse paciente. Então, o uso de medicação não é algo que vá contra a doutrina espírita, muito pelo contrário, é necessário que sejam feitos os tratamentos juntos, complementares, para que nós tenhamos os melhores resultados possíveis. Eu espero que vocês tenham gostado deste Ciência e Espiritualidade e também esperamos vê-lo no nosso próximo programa. Até lá!